E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Igor, sou professor de Física e vou dar prosseguimento aqui à resolução das questões do Enem do ano de 2019, tá? Esse aqui é a prova do caderno amarelo e eu vou resolver a parte de Física. Questão 95. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variado o suficiente para induzir corrente elétrica nos arames das cercas, certo? Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se, ou seja, eu vou desenhar aqui e vocês vão tentar entender, tá? Essas redes de alta tensão são aquelas redes que ficam geralmente naquelas torres mais altas, certo? Ficam bem no alto mesmo, não sei qual é a altura dessas torres. E geralmente os fios de energia, certo? São bem grossos, né? E não são incapados, né? Geralmente é assim que são as redes de alta tensão. Beleza. Geralmente na parte rural, você tem muitas cercas, né? Para divisão das terras ali, para cercamento do gado e tudo mais. E o que tem nessas cercas, né? É o próprio arame. O arame é um metal, certo? Vou tentar desenhar aqui, ó. Ó, tô legalzinho. Aqui são as estacas, tá? Você tem esses dois arames aqui, tá? Só para simbolizar. O que ele tá falando? Que tá passando uma corrente elétrica aqui, ó, bem alta. Ou seja, a diferença potencial, a tensão, na verdade, né? É muito alta aqui nas redes de alta tensão. Ora, ela pode ser um pouco alta, uma hora pode ser um pouco baixa, ou seja, a tensão fica variando. E como ela é uma tensão muito alta, como é que eu posso dizer? Se ela baixar um pouco, assim, em relação à tensão, né, ela baixar um pouco, vamos supor, passa aqui, deixa eu extrapolar aqui, eu não sei se é isso, né, 5.000, certo? 5K volts, vou deixar assim, que é pra 5K volts, 5.000 volts, tá? Aí do nada ela varia e fica 4,8K volts, tá? Ou seja, em relação à tensão que estava passando por ali, não foi tão grande assim a queda, né? Porém, 0,2 mil volts é muita coisa ainda, tá, pessoal? É muita coisa, e isso aqui pode gerar um campo magnético extremamente forte. E é o que ele está falando, né? Como é que ficaria esse campo magnético? Lembra lá que o campo magnético de um fio condutor é um campo circular, né? Em volta desse fio. E ele vai ficar assim, ó. Pode ter vários tamanhos, tá? Até aqui, ó, passando pela cerca. Isso aqui vai ocorrer em todo o fio, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Como essa corrente pode variar, o campo magnético vai variar, e quando você tem o campo magnético variando, interagindo com partículas, e no caso aqui são os elétrons das cercas, pode criar uma corrente elétrica na cerca, tá? Pode criar uma corrente elétrica aqui na cerca. Aí o que a gente tem que estudar? São as alternativas, tá? Essa aqui é uma questão bem simples. A primeira, fazer o aterramento dos arames da cerca. Isso aqui é claramente uma resposta muito certa, tá? Por quê? O que acontece quando eu faço o aterramento? Ou seja, eu vou conectar todos esses dois fios a um outro fio e vou aterrar, ou seja, eu vou colocar ele aqui no chão. Aqui é o chão, eu estou aterrando ele aqui, tá? O chão, o solo, vai servir como um reservatório para essas cargas elétricas que estão aqui circulando no arame, tá? Ou seja, é como se aqui tivesse um potencial maior, certo? Vou colocar assim, um potencial maior, e aqui eu tivesse um potencial menorzinho, tá? Vou colocar assim. Aqui eu tenho um potencial maior e no solo eu tenho um potencial menorzinho, tá? Então, o que está acontecendo? Essas cargas vão vir aqui para o solo, certo? E logo a cerca e o solo vão estar no mesmo potencial, certo? Ou seja, não vai ter a diferença potencial, não vai ter a variação potencial, não vai ter essa diferença potencial. Logo, se a diferença potencial é zero, não tem tensão. Se não tem tensão, não tem corrente elétrica. Bom, e isso garante que quando você encostar lá na cerca, você não vai estar fechando um circuito, né? Vamos dizer assim, para que a corrente elétrica passe pelo seu corpo e você tome um choque, tá? Não vai ter esse problema se eu fizer isso com o aterramento.
Vamos ver as outras alternativas. Acrescentar fusíveis de segurança na cerca? Bom, não vai adiantar, né? Eu posso colocar aqui vários fusíveis na cerca em cada pedacinho, tá? Posso criar uma corrente elétrica exorbitante que vai cortar, né, a passagem dessa corrente, mas veja, não é só num ponto específico que o campo magnético está variando, é em toda a cerca. Então, é melhor você retirar a cerca, certo, dali, colocar outro material, do que ficar acrescentando fusíveis, porque ela é uma medida de segurança para quando a corrente variar e extrapolar, tá? Vamos lá, ela extrapolou, queimou um fusível, não tem mais essa ligação entre os fios, porém, ainda vai ter corrente elétrica na parte do fio que não tem um fusível, entende? Na parte que tiver o metal, pode ter corrente elétrica, tá bom? Então não vai adiantar. Realizar o aterramento da rede de alta tensão? Bom, não é um problema que vai solucionar, até porque se as redes de alta tensão tiverem o aterramento, não significa que não vai estar passando corrente elétrica ali nos fios, tá? Ou seja, ela vai estar funcionando normalmente e o campo magnético vai ser gerado da mesma forma. Instalar fusíveis de segurança na rede de alta tensão? Já tem, pessoal, tem fusíveis de rede de alta tensão, são fusíveis criados propriamente para isso, eles são instalados nos transformadores, né, para proteger o próprio transformador de uma sobrecarga lá de energia, e ele não queimar, né, que é um equipamento caro. Bom, mas não serve para isso, não vai impedir que tenha a seção da tensão nas redes de alta tensão, né, não vai fazer ela parar de funcionar. Entenda, enquanto tiver tensão nas redes de alta tensão, vai ter campo magnético. Então, se nenhum desses problemas estiver cessando essa tensão na rede de alta tensão, não vai solucionar seu problema, tá? Utilizar fios incapazes com isolamento nessa rede de alta tensão? Veja, ele é um protetor, certo? Para o toque. Se eu vou lá na rede de alta tensão e ele estiver encapado, eu não vou tomar um choque, dependendo do isolamento, né, do plástico lá que você está colocando, eu não vou tomar um choque, certo? Mas se eu for lá para a cerca e tocar na cerca, eu vou tomar um choque, porque o campo magnético não se importa com esses fios de plástico, tá? Ele é criado ali intrinsecamente ao redor do fio que está passando uma corrente elétrica e não tem nada a ver com os fios incapazes. Ele não vai isolar o campo magnético. Então, se ele não isola o campo magnético, não vai deixar de ter corrente elétrica na cerca. Então, não vai solucionar o seu problema. Então, a questão mais correta, ou seja, a única correta aqui entre as que tem, é a letra A, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui embaixo, tá? Nos comentários. Qualquer coisa, se vocês gostaram também, né? Eu esqueci de pedir aqui no começo do vídeo, se inscrevam no meu canal, deixem um like, porque assim eu vou estar criando mais conteúdos e ajudando vocês cada vez mais, tá? E é isso, pessoal.